Boa noite a todos e a todas. Em nossa aula, na semana passada, conversamos sobre o conto Os Inimigos, do escritor russo Anton Chekhov. Hoje, vamos estudar o conto Olhos Mortos de Sono, do mesmo autor, considerado um dos nomes centrais da prosa de ficção russa do século XIX, e também um dos grandes mestres da narrativa curta na literatura ocidental. Vamos fazer, então, a leitura do conto e, em seguida, comentaremos um pouco de suas características estéticas. Olhos mortos de sono. É noite. A babá, Varka, diminutivo de Varvara, de uns 13 anos, embala o berço da criança e vai ronronando quase imperceptivelmente. Baiu, baiutki, baiu, vou cantar-te uma canção. Arde, em frente da imagem, um candeeiro verde. Estende-se, através do quarto, de um canto a outro, uma corda com coeiros, né? Coeiros são cuecas, e um enorme par de calças negras. O candeeiro projeta no teto uma grande mancha verde, enquanto os coeiros e as calças lançam sombras compridas sobre o fogão. Aqui tem uma imagem de claro escuro, sobre o berço e sobre Varka. Quando a luz começa a bruxulear, a mancha e as sombras animam-se e põem-se em movimento, como tangidas pelo vento. Falta ar. Cheira a sopa de repolho e couro de botas. Sopa de repolho é tradicional na culinária russa. A descrição aqui é mínima, mas precisa e necessária. A criança chora. Seu pranto há muito já se tornou rouco e cansado, mas continua gritando e não se sabe quando vai parar. Mas Varka está com sono. Seus olhos grudam, a cabeça pende, dói-lhe o pescoço. Não consegue mover as pálpebras nem os lábios e tem a impressão de que seu rosto secou e lenificou-se, que a cabeça ficou pequena como uma cabeça de alfinete. Aqui é uma imagem hiperbólica, né? A hipérbole é aquela figura de linguagem que aumenta ou diminui o tamanho de uma coisa para além de suas dimensões normais. Aqui, claro, que há a questão do trabalho infantil e também a questão das jornadas de trabalho exaustivas. Trila um grilo no fogão. Atrás da porta, no quarto vizinho, roncam o patrão e o aprendiz Afanassi. O berço que range, como se fora um lamento, e Varka continua a ronronar, e tudo isto funde-se num canto noturno, acalentador, que é tão doce ouvir quando se vai para a cama. Agora, porém, esse canto apenas irrita e constrange, porque traz um entorpecimento, e dormir é impossível. Se isto Deus não o permita acontecer, os patrões vão moê-la de pancada. Além do trabalho infantil, ainda temos o abuso, né? Bruxuleia o candeeiro. Percebam as impressões sensoriais, principalmente sonoras e visuais.
Antes, Tchekov nos apresenta uma série de ruídos, né? Trila um grilo no fogão, atrás da porta, no quarto vizinho, roncam o patrão e o aprendiz Afanassi, o berço range, né? E tudo isso funde-se num canto noturno. E já na página anterior, a imagem de claro escuro já estava presente, né? As calças lançam sombras compridas sobre o fogão, sobre o berço e sobre Varca. E agora, o claro escuro volta aqui. Bruxuleia o candeeiro. A mancha verde e as sombras põem-se em movimento. Entram pelos olhos entrecerrados, imóveis de Varca. Confundem-se em seu cérebro, meio adormecido, em imagens nebulosas. Ela vê nuvens escuras que se perseguem pelo céu, gritando como aquela criança. Esta é uma passagem muito cinematográfica, né? E lembra bastante o cinema expressionista alemão da década de 20, não só pelo claro escuro, mas também pelo plano detalhe, né? Que nós temos aqui, bruxuleia, o candeeiro, e depois no close, entram pelos olhos entrecerrados imóveis de Varca, que lembra uma cena dos filmes de Fritz Lang. E essas imagens nebulosas, né, também recordam alguns recursos, né, da linguagem cinematográfica, muito usados nos filmes alemães, né, e russos da década de 20. Ela vê nuvens escuras que se perseguem pelo céu, gritando como aquela criança. Mas eis que soprou o vento, sumiram as nuvens, e Varca vê uma estrada larga de macadame, coberta de lama quase líquida. Sobre aquela estrada, carroças deslocam-se devagar em fila. Arrastam-se homens de aforge ao ombro e perpassam sombras estranhas. De ambos os lados, vê-se uma floresta através do nevoeiro gélido. De repente, os homens de alforge e as sombras caem por terra, na lama semilíquida. Para que isso? Pergunta Varca. Dormir, dormir, respondem-lhe. E eles adormecem profunda e docemente. Pegas e corvos estão pousados sobre os fios telegráficos. Isso é cinema puro, né? Lembra até Hitchcock, os pássaros. Gritam como a criança e procuram acordar os homens. Baiu, baiute, baiu, vou cantar-te uma canção, ronrona Varca, e já se vê em cena certa isbá escura, abafada. Revolve-se no chão o seu falecido pai, Yelfin Stepanov. Ela não o vê, mas ouve como rola de dor e geme. Como diz o doente, a hérnia tomou conta dele. A dor é tão forte que ele não pode agora dizer palavra. E somente sorve o ar e bate os dentes, como se bate num tambor. Bu, 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 bu. Aqui é um flashback, né? Uma recordação de um acontecimento anterior, uma narrativa dentro da narrativa. Mãe Pelageia correu à casa senhorial para avisar os patrões de que Iefim estava morrendo. Já saiu há muito e está demorando demais. Varca fica deitada sobre o fogão, sem dormir, prestando atenção àquele bu, bu, bu.
Mas eis que se ouve um carro chegar a Isbá. Os patrões enviaram para ver o doente um médico jovem, hóspede deles. O médico entra na Isbá. Não se consegue vê-lo no escuro, mas ouve-se como tosse e faz barulho com a fechadura. Percebam esse escuro, né, que atravessa quase que o conto todo, criando uma atmosfera. Acendam a luz, diz ele. Bu, 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 responde Efim. Pelageia corre para o fogão à procura dos fósforos. Depois de um minuto de silêncio, o médico encontra um no bolso e o acende. Nesse instante, paizinho, nesse mesmo instante, diz Pelageia, e corre para fora um pouco depois e volta com um toco de vela. E Efim está com as faces coradas, brilham-lhe os olhos, e o olhar parece estranhamente penetrante, como se pudesse ver através do médico e das paredes. De novo, temos aqui um close cinematográfico. Claro que o conto é anterior ao cinema, mas nós podemos fazer esse paralelo. Então, o que foi que você inventou? Pergunta-lhe o médico, inclinando-se sobre ele. O quê? Faz muito tempo que tem isso? Como? Chegou a hora da morte, vossa nobreza. Vou deixar o mundo dos vivos. Chega de bobagem, vamos curá-lo. Seja como quiser, vossa nobreza. Agradecemos humildemente, mas a gente compreende. Se já chegou a hora da morte, o que se vai fazer? O médico passa um quarto de hora lidando com Iefim. Depois se levanta e diz: Não posso fazer mais nada. Você deve ir para o hospital. Eles vão te operar lá. Vá agora mesmo, sem falta. Já é um pouco tarde. No hospital estão todos dormindo. Mas não faz mal, vou dar a você um bilhetinho. Está ouvindo? Mas como é que ele pode ir, paizinho? Disse Pelageia. Não temos cavalo. Não faz mal, falarei com os patrões, eles vão emprestar um. O médico sai, apaga-se a vela e escuta-se novamente bu, bu, bu. Depois de meia hora, ouve-se chegar a Isbá uma telega pequena, enviada pelos patrões. Telega é uma espécie de charrete, né? Ou de carruagem. E Efim apronta-se e vai. Só um minutinho. Pronto. A Isbá é uma casa característica dos camponeses do norte da Europa e da Ásia, e mais particularmente da Rússia, construída geralmente com madeira de pinheiro. Prosseguindo. Mas eis que chega uma clara, luminosa manhã. Pelageia foi ao hospital para se informar sobre Iefim. Uma criança chora e Varka ouve alguém cantar com a sua voz. Baiu, baiutki, baiu, vou cantar-te uma canção. Aqui é uma mistura de passado e presente. Volta Pelageia, persigna-se e murmura. De noite, eles o operaram e, de manhãzinha, entregou a alma a Deus. Que esteja em paz lá no céu. Dizem que o levamos para lá muito tarde. Varka vai para o mato e chora lá. Mas
eis que alguém lhe bateu na nuca com tanta força que sua testa choca-se contra uma bétula. Ergue os olhos e vê diante de si o patrão sapateiro. Que está fazendo, porca? A criança chora e você está dormindo. Puxa-lhe a orelha com força. Ela sacode a cabeça e torna a balançar o berço e a ronronar sua canção. A mancha verde e as sombras das calças e dos poeiros balançam-se, piscam-lhe e pouco depois dominam-lhe novamente o cérebro. Aí volta aquela imagem do início do conto. Vê mais uma vez a estrada de macadame, coberta de lama semilíquida. Os homens de alforge, às costas, e as sombras estão estirados e dormem profundamente. Vendo-os, Varca sente uma vontade louca de dormir, dormir com toda a alma. Mãe Pelageia, porém, caminha a seu lado, apressando-a. Vão à cidade pedir emprego. Uma esmolinha, pelo amor de Deus, implora a mãe aos transeuntes. Por caridade, meus bons senhores. Me dá a criança, responde-lhe uma voz conhecida. Me dá a criança, repete a mesma voz, mas agora já abruptamente com rancor. Está dormindo, animal. Varca levanta-se de um salto e, olhando em redor, compreende o que sucedeu. Não há mais estrada, nem pelagueia, nem gente, mas no meio do quarto está a patroa, que veio amamentar a criança. Enquanto a patroa gorda, de ombros largos, alimenta e acalma a criança, Varca olha de pé, esperando que acabe. Além das janelas, o ar já está se tornando azul, empalidecem as sombras e a mancha verde no teto. Não demora amanhã. Reparem como toda ação acontece em dois planos, na casa e na memória de Varca, no passado e no presente. Toma, diz a patroa, abotoando a camisola sobre o peito. Está chorando, deve ser mal olhado. Varca apanha a criança, deita-a no berço e recomeça a embalá-la. A mancha verde e as sombras desaparecem pouco a pouco e já não há ninguém que se esgueire para dentro de sua cabeça e enevoe-lhe o cérebro. Mas não passou o sono, um sono terrível. Varca deita a cabeça na beirada do berço e balança-se com todo o corpo, a fim de dominar este sono. Mas, apesar de tudo, seus olhos estão grudando e pesa-lhe a cabeça. Varca vai acender o fogão. Ressoa a voz do patrão atrás da porta. Há um acúmulo de tarefas, né? Ela não é apenas babá. Ela faz tudo aquilo que os patrões mandarem e tem apenas 13 anos de idade. Quer dizer que já é tempo de se levantar, começar o trabalho. Varca deixa o berço e corre a buscar lenha no depósito. Está contente. Quando se anda ou corre, não se tem tanto sono. Traz lenha, acende o fogão e sente voltar a si o rosto lenificado e aclaram-se as ideias. Varca vai pôr o samovar, grita a patroa. Varca pica a lenha em gravetos, mas apenas tem tempo de acendê-los e enfiá-los no samovar. Já se ouve nova ordem.
Varca limpa as galochas do patrão. É uma tarefa depois da outra, né? Senta-se no chão, limpa as galochas e pensa em como seria bom enfiar a cabeça numa galocha grande e funda e cochilar um pouco. De repente, a galocha cresce, fica inchada, enche todo o quarto. Varca deixa cair a escova, mas no mesmo instante sacode a cabeça, arregala os olhos, procura fazer com que os objetos não cresçam e não se movam em seus olhos. Varca vai lavar a escada lá fora, que até dá vergonha perante os fregueses. Varca lava a escada, arruma os quartos, depois acende outro fogão e corre à venda. Há muito serviço, não sobra um instante de lazer. Mas não há nada tão difícil como ficar parada diante da mesa da cozinha e descascar batata. A cabeça tende a pender sobre a mesa, a batata parece saltitar-lhe nos olhos, a faca tomba-lhe da mão. Aqui também parece uma montagem de cinema. Ao lado dela, vai andando de um lado para outro a patroa gorda e zangada, de mangas arregaçadas, e fala tão alto que a sua voz reboa no ouvido. É outra tortura servir à mesa, um inferno lavar roupa, costurar. Há momentos em que se tem vontade de não ligar a coisa alguma, arremessar-se ao chão e dormir. Passa o dia, vendo a escuridão chegar às janelas, Varca aperta com as mãos as têmporas, que tendem a lenhificar-se, e sorri, sem saber por quê. A treva acaricia-lhe os olhos, que grudam, e promete-lhe um sono forte para daqui a pouco. De noite chegam as visitas. Varca vai pôr o samovar, grita a patroa. O samovar é pequeno e, antes que as visitas se deem por satisfeitas, torna-se necessário esquentá-lo umas 5 vezes. Depois do chá, Varca passa 1 hora inteira parada, olhando as visitas e esperando ordens. O samovar é um utensílio russo de uso doméstico, constituído de pequena caldeira provida de um tubo central, no qual se colocam brasas para ferver e manter quente a água para o chá. Varca corre para comprar 3 garrafas de cerveja. Só de ler a descrição das tarefas de Varca, eu já fico cansado. Levanta-se de um salto e procura correr o mais depressa possível para enxotar o sono. Varca vai buscar vodka. Varca, onde está o saca-rolhas? Varca, limpa os arenques. Mas eis que as visitas se foram finalmente. Apagam-se as luzes, os patrões vão dormir. Varca embala a criança, ressoa a ordem derradeira. Um grilo trila no fogão, a mancha verde no teto e as sombras das calças e dos coeiros esgueiram-se novamente para os olhos entrecerrados de Varca, bruxuleiam e enevoam-lhe a cabeça. Percebam como esse grilo, né, que trila no fogão, essa mancha verde no teto e essas sombras das calças e dos coeiros, atravessam o conto todo, né, como se fossem um motivo condutor. Baiu, baiutki, baiu, ronrona.
Vou cantar-te uma canção. Mas a criança grita, extenua-se de tanto berrar. Varca vê novamente o macadame lamacento. Segundinho só. Macadame, processo de revestimento de ruas e estradas, que consiste numa mistura de pedras britadas, breu e areia, submetida a forte compressão. Então, Varca vê novamente o macadame lamacento, os homens de alforje às costas, Pelageia, pai e Efim, compreende tudo, reconhece a todos, mas, através da modorra, somente não consegue compreender aquela força que lhe amarra pés e mãos, que a esmaga e impede-lhe a vida. Olha ao redor, procura aquela força para se livrar dela, mas não encontra. Por fim, extenuada, concentra todas as energias e todo o seu olhar, espia para cima, para a mancha verde que bruxuleia, e, prestando atenção aos gritos, encontra o inimigo que a impede de viver. O inimigo é a criança. Ri, acha estranha que, até então, não tenha compreendido uma coisa tão simples. A mancha verde, as sombras e o grilo parecem rir igualmente surpreendidos. A ideia absurda toma conta de Varca. Ergue-se do tamborete e passeia pelo quarto, sem piscar, um sorriso largo no rosto. Está contente e excitada com a ideia de que, dentro de um instante, vai livrar-se da criança, que a deixa amarrada de pés e mãos. Matar a criança e depois dormir, dormir, dormir. Rindo, pestanejando e ameaçando a mancha verde com os dedos, Varca aproxima-se cautelosa do berço e inclina-se sobre a criança. Depois de estrangulá-la, deita-se rapidamente no chão, ri de alegria, porque já pode dormir, e, um instante depois, dorme profundamente, como se estivesse morta. Este conto foi escrito em 1888. Muito bem. Logo nos primeiros parágrafos do conto, narrado em terceira pessoa, temos a referência à exploração do trabalho infantil. A protagonista, Varca, tem apenas 13 anos de idade, e a criação de uma atmosfera de claro-escuro, de luz e sombras, que prenuncia a estética expressionista, com um close cinematográfico nas roupas estendidas no varal para secar. Aliás, um close não, um plano detalhe. Eu vou corrigir aqui. A diferença entre as duas coisas é que o close é de um rosto humano e o plano detalhe é de um objeto. Esta atmosfera de quase escuridão é invadida por uma sensação olfativa da sopa de repolho que está fervendo e do couro das botas. O seu patrão é um sapateiro. A descrição da cena é mínima, mas altamente sensorial. Após os efeitos visual e olfativo da cena, temos o efeito auditivo do choro da criança, que pede a atenção da babá, que, no entanto, está com os olhos grudando de sono. Outros efeitos sonoros seguem-se a esse: os roncos do patrão e do aprendiz Afanassi, o rangido do berço, o som de um grilo no fogão.
o sono da personagem cresce, mas ela sabe que, se não cuidar da criança, levará uma surra dos patrões. Registro de um elemento histórico da época, o abuso do trabalho infantil e a violência contra as crianças. Realidade que permanece até os dias de hoje em boa parte do mundo, inclusive no Brasil. Nova cena expressionista, semelhante a um plano de cinema, surge com a luz bruxuleante do candelabro, estimulando na mente da jovem babá imagens nebulosas. A esta cena, como se houvesse um corte seco, para continuarmos a usar a linguagem cinematográfica, surge outra, em que pedras e corvos estão pousados sobre fios telegráficos, que lembra uma cena do filme Os Pássaros, de Hitchcock. Neste momento, como se houvesse um flashback ou recordatório de uma ação passada, Varka recorda-se da doença e falecimento do pai, causa possível do empobrecimento da mãe, que buscou trabalho para a filha, a fim de ajudar nas despesas da casa. A recordação traz ainda um sentimento de profunda solidão e tristeza para a personagem, interrompido pela entrada do patrão em cena, que berra com ela, xinga a moça e exige que ela volte a seus afazeres, com o cuidado da criança que ainda chora. Puxa-lhe a orelha com força e a moça volta ao trabalho, pensando ainda na situação de miséria em que se encontrou a mãe após a morte do marido. Novamente cai no sono e é advertida pela patroa que vem amamentar o bebê. A patroa é descrita de modo caricatural, como uma mulher gorda, de ombros largos. Após isso, a mulher devolve a criança aos cuidados da jovem babá, sugerindo que o bebê está sob o efeito de um mal olhado, quem sabe lançado pela própria empregada. A jovem quase cai no sono novamente, até ouvir a voz de comando da patroa, que manda a babá acender o fogão. Ela traz a lenha, acende a chama e depois vai buscar o samovar, para em seguida engraxar as botas do patrão, o que denota o acúmulo de funções daquela trabalhadora de apenas 13 anos de idade, cuja jornada de trabalho era determinada pelas necessidades dos patrões, sem ter nem ao menos o direito de dormir à noite. Em seguida, nova ordem é dada à garota, que deve ir lavar a escada exterior da casa e, em seguida, arrumar os quartos, depois acender novamente o fogão e descascar batatas numa labuta sem fim. Sua lista de tarefas diárias incluem ainda outros serviços, como informa o narrador do conto: servir a mesa, lavar as roupas, costurar, limpar os arenques, sair para comprar garrafas de vodka, numa condição de quase escravidão. Os patrões recebem visitas. Depois que todos vão embora e os patrões se recolhem para dormir, a garota tem ainda sua última tarefa, a de cuidar do bebê, que não apenas chora, mas grita, berra, fazendo com que a exausta babá, já sem forças, veja naquele pequeno ser humano não um bebê, mas, nas palavras de Tchekhov, um inimigo que a impedia de viver. Essa constatação é acompanhada por novo quadro sensorial, em que o escritor aponta a mancha verde no teto, as sombras e o som do grilo no fogão,
que compõem um único quadro ou plano. O conto é realista, mas a sua construção altamente sugestiva e sensorial chega a aproximar-se do simbolismo pelas referências a cores, sons, aromas, que ajudam a construir a atmosfera da narrativa. Há poucos personagens, as ações são rápidas, há poucos diálogos e descrições de cenas, numa economia máxima de recursos narrativos. Ao mesmo tempo, o clima psicológico é intenso, reforçado pelos avanços e recuos temporais entre o presente e um passado recente, em que a moça recorda a morte do pai. O assassinato do bebê, por sua vez, não é um crime comum, mas uma ação simbólica, em que a moça reconhece a sua libertação, que se manifesta de imediato no direito de poder dormir. É um conto cruel, em que não encontramos, porém, nenhum sentimentalismo. A prosa é curta, seca e só informa o essencial para a compreensão da narrativa, elementos que encontraremos em outros contos de Tchekov, como Os Inimigos, que estudamos na aula passada. Deixa eu só corrigir aqui o meu texto. Para concluir, eu gostaria de salientar alguns aspectos da construção do texto. Primeiro, essa variação da narrativa, que acontece ora na realidade, ora no sonho, ora no passado, ora no presente. A atmosfera sensorial, reforçada, sobretudo, pela descrição de sons, de imagens, de aromas, e ainda o jogo de claro e escuro. A minha proposta para vocês é que vocês escrevam uma narrativa que também aconteça em duas situações de espaço e de tempo simultaneamente. Depois, por favor, mostrem para mim os trabalhos e iremos apresentar aqui, né, em aulas futuras. Muito bem. Agradeço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro.